Eu queria chamar aqui agora, tá? Para esse momento da mensagem, esse momento especial, 3 pessoas aqui que vão compartilhar a mensagem para vocês, tá? Então vem aqui, Theo, Camilo e a Fernanda. Chega mais, chega mais. Ó, você vê que o nível tá alto, tá? Quando tem 3 para trazer a mensagem. Então, se um é bom, isso aí todo mundo já sabe. Galera, mas eu quero que você abra mesmo seu coração, sua mente, aumente as suas expectativas para receber tudo aquilo que Deus tem para vocês hoje. Amém? Então, estenda as suas mãos para cá, vamos orar pela vida deles, entregando este momento nas mãos de Deus. Pai, obrigado, Jesus, pela vida dos seus filhos, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, que eles têm temor, Pai. Obrigado que eles se prepararam, Pai. Obrigado que eles oraram e receberam do céu, Pai, aquilo que eles vão compartilhar aqui hoje. Que o Senhor possa usar mesmo a vida dos seus filhos, Pai, com ousadia, Pai, com paixão, com autoridade, Pai. E que o nosso coração receba do céu, Pai, aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço pela vida deles. Amém. É nóis, vamos pra cima. Salve, galera do Leve Bold! Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto da nossa juventude universitária. Muito obrigado. Tudo bem, Camilo? Tudo bem, Fernanda? Vocês estão bem? Como são 3 pessoas, né? Tem que ter o triplo de emoção, triplo de barulho. Temos que ir pra cima, né? Temos que ir pra cima, não é mesmo? É isso aí, galera. A gente está agora fechando a nossa mensagem, nossa trilha de mensagens sobre a galinha não dá ovo. E hoje nós vamos falar sobre a hora da verdade. A nossa igreja, a gente está fazendo 40 dias de um propósito para entendermos e aplicarmos na nossa vida a prosperidade bíblica. Para entendermos de fato o que é a prosperidade, o que Deus realmente fala sobre isso. E no Bold nós não podemos ficar de fora, então nós também estamos falando sobre isso. E o tema dessa mensagem é a galinha não dá ovo. E essa frase não está no versículo, mas eu vou ler esse versículo. Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. A gente já falou sobre o pior patrão do mundo, que no caso é o dinheiro. A gente já falou sobre a preguiça, sobre o bancel, e hoje vamos falar sobre a verdade. Mas, para você que ainda não entendeu o porquê que chama a galinha não dá ovo, eu entendi de primeira, mas teve gente que demorou um pouquinho. Que a galinha não dá ovo, ela bota ovo. Você que tem que ir lá no galinheiro, pegar o ovo no ninho e fazer o seu omelete. Entendeu? A vida... Não cai do céu as coisas que você precisa. Você tem que ir lá e fazer acontecer também. Em tudo na nossa vida, e em especial na nossa vida financeira, nós devemos ser menos o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e mais Charlie Brown Jr. Como é que ele fala? O que ele fala mesmo? O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Entendeu? Essa é uma referência aí para quem andou de skate quando era adolescente. Então a prosperidade tem a ver com você ser um bom mordomo, ser fiel e sábio para viver uma vida abençoada. Então, diante de tantas coisas falsas, diante de tantas falsas verdades sobre a vida financeira que o mundo tem nos dado, sobre bets, sobre coaches, sobre dinheiro fácil, a gente tem que olhar para a palavra de Deus, realmente saber o que Deus está falando em relação ao dinheiro. Se quisermos aprender sobre o que é prosperidade, vamos olhar para a palavra de Deus. Juntos vamos conversar mais sobre esse assunto e vamos falar sobre a hora da verdade. Em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a gente vai falar principalmente de todos esses frutos do Espírito sobre a fidelidade. Esse é o ponto que nós queremos tratar hoje. Temos que entender que o fruto do Espírito, na verdade, é um resultado do que a árvore tem a nos dar. Uma árvore, ela não força para dar um fruto. Naturalmente, o fruto é germinado da árvore, né? É frutificado dela. Em nossa vida é a mesma coisa. Quando nós estamos
aliançados com o Espírito Santo, guiados por Ele, a fidelidade é natural. A fidelidade vem como resultado de uma vida entregue ao Espírito Santo. Todo mundo quer viver o muito de Deus. Todo mundo vê muitos pastores, muitas pessoas do meio evangélico e querem viver aquilo, querem viver a prosperidade, querem viver tendo muito. Mas Deus não faz nada grande em solos inférteis, em solos insustentáveis e instáveis. Nós temos que entender que antes de nós queremos almejar o mundo, querer grandes coisas, nós precisamos primeiramente ser fiel no pouco. Como que nós vamos conseguir administrar um salário de 20 mil reais, se um salário de 2 mil reais falta? Daí a gente tem que pedir empréstimo, não sei, tomara que você não tenha que pedir empréstimo, em nome de Jesus. Mas nós precisamos colocar na nossa mente que sermos solos férteis para que Deus plante em nós os seus sonhos e os seus propósitos. Mateus 25, 21 fala, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Então essa é a hora da verdade. O que nós vamos fazer diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui como igreja? Como que, diante de tudo que nós estamos falando sobre vida financeira, o que nós vamos falar hoje sobre vida financeira, o que você vai fazer a respeito? Como que vai ser o seu ato de boa mordomia? Como que você vai dizer para Deus que agora o que você recebe de recursos financeiros é consagrado e dedicado ao Senhor? Então nós vamos entender tudo isso, falando que a fidelidade financeira não é sobre ter muito, mas como cuidamos do que nós já temos. Nós que somos jovens, eu ainda sou jovem, talvez você tenha seus 18, 19 anos, esteja começando a sua carreira, os seus primeiros trabalhos, o seu primeiro estágio, ou você já é um jovem mais vivido e já está no seu 8º emprego, seu currículo já está um pouco mais longo, mas nós precisamos parar o que nós estamos fazendo agora e rever como que a gente tem cuidado do salário que Deus tem nos dado. Um testemunho muito forte que eu vivi durante a pandemia, eu estava trabalhando no CTA e diante de tanta gente que estava sem conseguir trabalhar, perdendo seus empregos, perdendo seus negócios, o meu emprego estava normal, eu estava recebendo normal. E eu pude cair na real assim. Deus tem me abençoado em não ter feito com que eu parasse de trabalhar. E como que eu tenho cuidado de tudo isso? Daí que eu percebi, nossa, tem que fazer direitinho, né? Tem que melhorar e muito. Isso é na nossa vida também. Se você está começando agora um novo emprego, se você está começando a receber o seu salário, começando a ter a sua independência financeira, comece do jeito certo. Comece entregando ao Senhor a 10ª parte. Consagrando uma primícia ao Senhor. Algo que eu estava conversando com a Thaís, a minha querida esposa. Ela estava conversando sobre fidelidade, sobre consagração. E algo que ela recebeu de Deus também foi que tudo aquilo que você consagra não te domina. Então, quando você consagra o seu salário ao Senhor, o dinheiro nunca vai te dominar. Aleluia? Amém. E se você já está no seu 8º, 9º emprego, tudo bem. Deus é bom também. E se você fez errado até aqui, nós temos uma nova chance para você. Você pode dar uma nova chance para você. Você pode entender hoje que a galinha não bota ovo. Que o que você quer conquistar na sua vida financeira, profissional, acadêmica, depende de hoje. Depende do que você vai começar a fazer hoje. Nós temos uma máxima na nossa igreja que fala que oramos como se tudo dependesse de Deus. E trabalhamos como se tudo dependesse de nós. Então, é uma via de mão dupla. Nós temos que viver esse equilíbrio. Então, para sermos uma pessoa próspera,
e que vive uma vida de fidelidade, o primeiro ponto é que a gente precisa decidir ser fiel. Estou acabando já, tá? Calma aí. O significado de fidelidade. Fidelidade, no dicionário, é cheio de fé. Um sinônimo disso é fidedigno, aquele que é digno de confiança. Então, uma pessoa fiel é aquela pessoa que mantém a sua palavra. Ser fiel a Deus é manter a sua palavra de que você confiará no que Deus tem para a sua vida, na direção de Deus. E uma coisa muito importante sobre a fidelidade que nós precisamos entender é que quando nós não confiamos em Deus, quando nós praticamos essa incredulidade, essa desconfiança, isso atinge todas as áreas de nossa vida. Por exemplo, se você tem uma desconfiança, se você não tem uma fé firmada de que Deus é o seu provedor, a sua infidelidade resulta em avareza, em ganância, em métodos para adquirir um dinheiro fácil. Então, em Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, Deus não quer o nosso dinheiro, Ele quer o nosso coração. Ele quer o que governa a nossa vida de verdade. Ele quer nós por inteiro. Então, a gente está vivendo num mundo de status, de consumo, uma cultura que você precisa ter para ser alguém, mas não é assim que funciona no céu. Como diz o rapper, pregador Lu, dinheiro move o mundo, mas não move quem criou o mundo. Então, só podemos ser fiéis quando tomamos a decisão interior de sermos fiéis a Deus, de queremos e entregarmos ao Senhor o governo de nossas vidas. É fácil? Não é fácil, mas é possível. É disponível para nós hoje entregarmos esse governo ao Senhor. Tudo se resume ao coração. Dinheiro é apenas uma consequência. Fidelidade tem mais a ver com aquilo que você decide no seu coração em confiar ao Senhor. Então, se está difícil a situação, confie no Senhor. Se você precisa dar um passo para trás, pisar no freio, pise no freio, mas entregue ao Senhor. Os coaches dizem por aí que a chave para a prosperidade é mudar o seu mindset. Mas a Bíblia nos apresenta uma chave para a prosperidade de verdade, que é confiar, obedecer e ser um bom mordomo daquilo que Deus te entregou. Ser um bom mordomo significa que eu entrego 10% e administro bem e multiplico os 90% que Deus me deu. Isso é ser um bom mordomo. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos para o segundo ponto da mensagem. Fernanda Fatia! Boa noite, gente. Vamos lá. O segundo ponto é: se organize com sabedoria. Em 1 Pedro 4:10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quem aqui se acha uma pessoa organizada? Levanta a mão aí. Muito bom. Oi, meu nome é Fernanda e eu não sou uma pessoa organizada. Lá em casa é assim, segunda-feira eu tenho um hiperfoco com a faxina. Arrumo tudo. Aí chega no sábado, eu preciso vir para a igreja. Aí meu guarda-roupa, dizem assim, que o seu guarda-roupa geralmente é como está a sua vida, né? Pensa aí, gente, como está o seu guarda-roupa. E aí na segunda-feira eu vou lá, arrumo tudo bonitinho, faço a faxina e tal. Aí chega no sábado, eu preciso escolher uma roupinha para sair. Gente, o quarto, assim, o guarda-roupa só pela graça. E eu tenho lutado contra isso. É tipo aquela pessoa que joga o pote e fecha a porta do armário correndo para não cair tudo em cima. E aí eu casei com uma pessoa que é super organizada. Assim, lá em casa, os primeiros atritos foi exatamente por causa disso. Fernando, me dê um banheiro para lavar. O banheiro eu lavo assim, perfeitamente. Mas não me pede para organizar as coisas. Hoje eu estou uma pessoa muito melhor. Mas eu vejo que tudo isso é um fruto do Espírito Santo. Então, a conscientização de que eu preciso ser uma pessoa organizada é exatamente do Espírito Santo. Eu preciso manter a minha casa organizada. Eu preciso manter o meu guarda-roupa organizado.
E aí a gente vai levar isso para as finanças. No final desse versículo fala assim, em 1 Pedro 4,10. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se a gente for parar para pensar, às vezes a gente administra muitas coisas, né? Administra bem os nossos ministérios, administra bem até a nossa casa, a gestão, a organização, o estudo, organiza muito bem os nossos estudos. E aí, quando chega em relação às finanças, a gente trava. Aquilo que precisa ser feito em relação às finanças, a gente não faz. E eu acredito muito que a graça de Deus está relacionada a isso. Como eu tenho administrado aquilo que Jesus tem me entregado? O dinheiro que tem caído na minha conta todo mês, como que eu tenho feito? Deus não abençoa a desorganização. Ele multiplica aquilo que é bem cuidado. Lá em casa, eu e o Álvaro, a gente está pensando, a gente sonha, né? Tem sonhado muito em comprar uma casa. E aí, quando começou essa campanha de 40 dias, eu falei assim, nossa, lindo, vamos fazer um negócio top. Ficar 30 dias sem comprar um fast food. Perto de casa, tem uma esfirraria. Ela é boa e muito gostosa. E é 3 anos e meio que a gente mora neste lugar. E é 3 anos e meio que quase não. Pelo menos ou no sábado, ou no domingo, ou na sexta, a gente pede essa esfirra. Ela é muito boa. E eu falei, cara, eu ligo lá, eu falo, boa noite. A mulher fala, oi, dona Fernanda, tudo bem? Porque ela me conhece já. Então, assim, é todo final de semana. Eu falei, gente, a gente precisa. Eu acredito muito que Deus, ele vai abençoar a gente com uma casa, com algo, talvez não seja nem com uma casa, mas com outras coisas, se a gente cuidar bem daquilo. Se você for para pensar, quanto que você tem gastado, talvez, num rolê, num fast food? Talvez o McDonald's já sabe até seu nome, de tanto que você vai lá e compra coisas, e come o sábado, a sexta-feira, todas, né? E aí, a gente se posicionou em relação a isso. Foi muito difícil, mas eu acredito muito que um posicionamento que a gente precisa ter ou fazer para que a gente veja um resultado nas nossas finanças, é assim, tudo é espiritual, a gente precisa organizar. Deus não cobra o que a gente não tem, mas Ele vai nos cobrar responsabilidade pelo que já temos. Então, acho que quando a gente se posiciona para viver uma mudança em relação a essa área, Ele faz, sabe? Eu trabalho desde os meus 14 anos. Me sinto uma velha falando isso, mas eu trabalho desde os 14 anos. E aí, eu ganhava lá no CEA uns 400 conto por mês. A primeira coisa que eu fui fazer é comprar um iPhone. Eu queria um iPhone. Aí foi R$200 para a parcela do iPhone e sobrava todo o resto, que não era muito. E aí eu fiquei pensando assim, Deus, tipo, essa desorganização, hoje eu tenho aprendido muito com isso, porque eu tenho sido confrontada nessa área. E eu falei, nossa, se eu tivesse tido a noção da minha organização desde aquela época, o tanto de pessoas que eu poderia ter abençoado, sabe? Uma das frases que eu estava conversando com o Álvaro até, né, hoje é assim, se o nosso dinheiro fosse uma pessoa crente, quantas pessoas ele teria abençoado já, sabe? Porque a gente às vezes só vive no querer, no fazer. No livro da campanha até, quem aqui está lendo o livro? Muito bom, gente. Tem gente aqui que eu vi que não está lendo, tem que ler, hein? Tá muito bom. E aí lá ele fala sobre a pressa da gente querer ter as coisas. E muitas das vezes a gente tem a pressa de querer ter as coisas e a gente vive sufocado em não conseguir pagar as coisas que a gente tem. A gente não espera o tempo, sabe? Eu tenho muito a consciência assim, de que eu preciso me posicionar para que os meus filhos não vivam o que eu vivi ou aquilo que temos carregados assim de... Eu acho... de coisas que vêm da nossos familiares, né? E aí, hoje, eu pensando em relação a isso, eu falo que hoje eu preciso me posicionar para que os meus filhos cresçam num lar em que os pais deles são organizados com as finanças. Porque eu acredito que eles não vão pagar um preço daquilo que eu paguei para ter uma vida organizada hoje. Aqui fala assim, importante você ser um bom mordomo do seu tempo, do seu orçamento e das suas emoções e da sua energia. A organização, ela é espiritual. E tudo à nossa volta é gerado em relação a isso. Jesus, ele vai olhar para a forma como você tem organizado tudo aquilo que você tem. Aquilo como você tem... Eu penso até, por exemplo, todo ano tem o acampamento do Bold. Ano que vem vai ter o próximo, se Deus quiser. Assim, o que você tem feito nesse ano para pagar o acampamento do ano que vem? Aí chega perto do acampamento... Tá todo mundo desesperado. Meu Deus, não tenho grana, que não sei o quê. Gente, se a gente deixar de sair, sei lá, uma sexta, um sábado à noite, no mês,
a gente consegue juntar a grana para pagar o acampamento. É tudo questão de organização, sabe? Quantas conferências tem na nossa igreja? A gente, assim, as datas não aparecem do nada. Elas vêm, aparecem e a gente consegue se organizar. E às vezes é a falta de organização porque a gente não consegue participar de algumas coisas aqui na nossa igreja, sabe? Pensa em relação a isso. O que eu posso já começar a fazer para participar das coisas que terão ano que vem? Tem gente que é tão desorganizada que se aumentar o salário, também vão aumentar as dívidas e as dores de cabeça. Porque se não somos organizados com pouco, por que pensamos que seremos com muito? É muito isso. Assim, talvez tem coisas tão supérfluas que a gente tem gastado, que se a gente organizar bem, vai sobrar muito mais do que se a gente recebesse um aumento. A boa administração abre portas espirituais e naturais, oportunidades, maturidade e confiança. Eu penso muito em pagar o preço para a gente ser mais organizado, né? Hoje, eu pago um preço para ser mais organizada, porque eu não quis ser antes. Então, esse preço ele não vai vir do nada. Eu preciso pagar um preço, e é com o tempo, assim. Não é um mês tendo um posicionamento e no outro jogando tudo fora que minha vida vai mudar completamente em relação às finanças. Talvez você vai precisar de um tempo mesmo, talvez você vai precisar de um ano. Eu via muitas meninas fazendo... Tinha algumas amigas, e eu tive uma amiga também, que fez um voto de ficar um ano sem comprar roupa. E assim, deu super certo. Mas é que nem aquele negócio do doce, que a gente para de comer um mês, aí quando volta, meu Deus do céu, eu nunca vi doce na minha vida, como todos os doces. Então eu acredito muito que a gente precisa se posicionar para uma vida mesmo, sabe? Às vezes é um voto, às vezes é um posicionamento não, vou organizar aqui. Às vezes é uma planilha que a gente precisa fazer. Lá em casa, o Álvaro é da planilha. E eu só do observar. Então, eu vou lá, observo, olho, falo ok. E a planilha é ele que faz. Talvez você não saiba fazer uma planilha, mas você pode pedir ajuda para uma pessoa que sabe. E às vezes é só isso, sabe? Às vezes é só a organização daquilo que você já tem. Oração ajuda, Espírito Santo ajuda, mas às vezes é só uma organização em relação a uma planilha, até uma agenda, administrar bem as coisas que nós temos. Será que precisamos mesmo de mais coisas, ou só precisamos organizar melhor o que já temos? Pensa mesmo assim em relação a como você tem cuidado daquilo que você tem recebido. Foi muito aquela frase que eu falei, né? O que a gente pode fazer hoje com aquilo que nós recebemos para abençoar a vida de outras pessoas? Porque se nós administramos bem aquilo que nós temos, as outras pessoas do nosso lado são abençoadas também. Às vezes alguém vai vir, vai aparecer precisando de algo para casa. Aqui nós temos muito college, tem pessoas que vêm de outras cidades para morar. Às vezes a gente vai abençoar com cama, geladeira, micro-ondas. Por quê? Porque nós estamos administrando bem aquilo que nós temos. E eu creio muito que aquilo que nós temos não é para nós. Então, que nós possamos ter consciência mesmo essa noite de como anda a nossa organização em relação àquilo que Deus tem nos entregado. Amém, gente? Amém, amém, amém. Bora lá, gente. Último ponto. Então eu quero que você preste muita atenção. Pra gente ir pra cima aqui. Então, ó, a gente já começou, você já pegou o primeiro ponto, que é ser fiel. Então você já entendeu sobre ser fiel. Agora, o segundo ponto, sobre ser organizado. Eu não sou uma pessoa muito organizada, mas recebo, em nome de Jesus, na parte financeira, importante. Aleluia. Agora casei. Eu preciso, né? Ei, ali, é forte, é forte. Outro nível, outro nível. Vamos lá. O terceiro ponto, gente, que eu quero trabalhar com vocês, é um ponto que fala sobre algo que é muito importante na nossa vida, não só financeira, mas nossa vida como um todo, que é sobre transbordar. Estar disposto a transbordar é algo muito interessante, porque às vezes você fala, mano, como que eu vou transbordar de algo que eu não tenho? Quando a gente pensa, né, no transbordo, sempre é algo, não, eu tenho tanto que eu vou transbordar, que vai cair para as pessoas ao meu redor, que eu vou poder fazer muitas coisas. Mas é interessante que na parte financeira, não necessariamente é assim. Não sei como está a sua conta financeira agora, ali, você abrir o banco, você vai ver um transbordo dos céus ali. Amém. Aleluia. Pode ser que hoje caia um Pix na sua vida, ei, aleluia, recebe. Mas talvez você olha e fala, mano, tá meio complexo ali.
Só que é interessante, quando a Bíblia fala sobre transbordar na área financeira, não é porque você tem muito que você vai dar, mas é porque você tem um coração que transborda de gratidão. Quando o seu coração está tão transbordante de gratidão, não importa se você tem 10 mil, 10 milhões, o seu coração vai transbordar e você vai querer dar. E você vai querer transbordar, e você vai querer fazer algo a mais. Eu lembro quando eu estava no college, em 2022, fiz T5, turma 5 do college. Ó, tá com inscrições abertas, hein? É T14, né, agora? T14, Ariba. Tem algum T14 aí já? Aí, ó, tem ali, boa, aí, aleluia, pra cima. Boa. Eu fui T5 do college, e gente, não sei como que você imagina que é o tempo no college, mas você não trabalha, você tá ali e tal. Eu contar uma coisa pra você, minha conta não estava transbordante naquela época. Não estava tipo assim, nossa, tá sobrando grana. E eu lembro que eu guardava sempre um dinheirinho e tal. E Deus pediu pra mim algo muito específico. Que foi pagar a viagem missionária de alguém. E eu tipo assim, mano, é uns 2 contos, tá ligado? Daí eu, caramba, velho, eu só tenho isso na minha conta. Tipo assim, era o que eu tinha guardado. Eu, pô, vou comprar uma câmera, comprar um computador, sei lá. Guardando dinheiro. E foi interessante que Deus ali no meu secreto, Ele falou, pega esse dinheiro que você guardou durante todo esse ano e paga a viagem para alguém. Eu lembro que na hora eu fiquei meio relutante, mas eu paguei. E é muito interessante a gente ver que a gente nunca ganha de Deus na generosidade. A gente nunca ganha de Deus na generosidade. Então se você está num momento desse na sua vida, de Deus às vezes está te incomodando para abençoar alguém, e você olha e fala, mano, é tudo que eu tenho, velho. Não tenha medo. A generosidade de Deus ela é sempre maior. E é interessante porque depois disso eu comecei a trabalhar no college. Eu fui gestor de comunicação no college durante 2 anos. E durante todo esse tempo que eu passei no college, eu fiz 7 viagens missionárias de graça. Fui para o Chile, fui para a Amazônia, fui para o Nordeste 3 vezes. Deus, Ele não brinca com pessoas que estão dispostas a entregar. Aquelas pessoas que estão dispostas a andar a segunda milha. Que olham e falam, a minha confiança não está no dinheiro. A minha confiança não está no que o dinheiro provê, mas sim naquele que provê ricamente na minha vida. Minha confiança não está na minha conta bancária. Minha confiança está no Senhor dos Exércitos. O Jeová Jirê, Ele é o Deus provedor na sua vida. Então, nesse ponto, eu quero falar com você sobre isso. A generosidade ela é um termômetro da nossa confiança em Deus. Se você não está sendo generoso, algo de errado está acontecendo na sua vida. Ou você não está confiando em Deus, ou você não tem tempo com Deus para escutar o que Ele está te pedindo para fazer. Porque sempre quando a gente está disposto e disponível com os céus, Ele vai nos usar. Ele vai nos usar. E é interessante porque entra naquele ponto de Deus nos usa e Ele recompensa. Ele recompensa aqueles que escolhem fazer parte do que Ele está construindo na terra. Então eu quero te desafiar, nessa semana, hoje, sei lá. Mano, paga um lanche para alguém, dá um rolê, faz alguma coisa, abençoa a vida de alguém. Existe mais, não importa se vai ser R$1, se vai ser 10, se vai ser 1000. Mas o convite dos céus para nós sempre é entrega e confia. 2 Coríntios 9, 6, 7 diz assim: lembre-se daquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus não está te convidando a, tipo assim, pô, semeando com lágrimas e tal, amém. Mas tipo assim, olha que beleza é quando nós podemos entregar com alegria. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que entrega, mas que entrega com alegria. Quem não tem satisfação, não tem generosidade. A gente precisa ser satisfeito. Quem não tem satisfação nos céus, sempre vai estar duvidando. Sempre vai estar duvidando se
eu tenho o suficiente? Se o emprego é o emprego certo? Será que eu devia estar ganhando mais? Será que eu devia abrir uma empresa nova? Será que eu devia apostar? Será que eu devia fazer uma coisa diferente? Hoje é dropshipping, amanhã eu vou abrir uma loja de roupa. Depois eu vou começar a fazer cadeira, sei lá, mano. Qual é a missão do céu sobre a sua vida? O que Deus está te pedindo para fazer? Essa tem que ser o nosso guia, tem que nos direcionar. E eu falo isso que é algo que eu estou vivendo. Eu preciso diariamente me lembrar do propósito de Deus, da missão que Ele me deu, daquilo que Ele está construindo através da minha vida. Se você se move pelo dinheiro, você perde o propósito. Não tem como. O céu sempre tem uma escolha, ou você vive por propósito ou por necessidade. Ou você vive pelo propósito dos céus, ou você vai morrer por uma necessidade momentânea. Eu não sei qual a necessidade está gritando na sua vida hoje. Talvez você fale, Camilo, eu não estou conseguindo nem pagar minha conta do mês. Talvez, mano, você vê a sua casa, tipo assim, faltando coisas, você tem o sonho de viajar para o exterior, sei lá. Qual é a sua necessidade? Mas o meu convite para você hoje, o convite dos céus para você é, vive pelo propósito. Quem vive pelo propósito tem as suas necessidades satisfeitas nele. Quem vive pelo propósito não fica perdido, perguntando, será que isso é de Deus? Será que aquilo é de Deus? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Não! Quem tem propósito tem certeza da sua missão. E como em Timóteo, Paulo diz, nós somos soldados alistados. Nós temos uma missão e um caminho. E Deus está te chamando para isso hoje. Eu não sei como tem caminhado as suas finanças. Não sei como você tem vivido. Talvez você olhe essa campanha, você fala, caramba, mano, campanha de prosperidade. Tipo assim, não estou vendo nada acontecer. Mas existem os nossos passos de fé. Existem os passos onde Deus nos desafia a andar sobre as águas, a dar o primeiro passo e Ele coloca no chão, dar o segundo passo e Ele coloca no chão. E se você for ver, existem diversos testemunhos. Na House a gente está gravando alguns testemunhos, essa semana a gente gravou um que me tocou muito, que vai passar amanhã no culto, que é de um cara que ele doou um carro para construir esse Taubaté. Eu fico pensando, mano, que nível de fé, que nível de confiança é esse? E tipo assim, mano, eu tenho um carro, eu vou dar. Eu tenho uma casa, eu tenho um terreno, eu vou dar. Existem níveis mais profundos. Existe um novo nível de entrega que Deus quer na sua vida. E tudo isso parte de uma primeira entrega, já concluindo. Que é a entrega da nossa vida para Ele. Talvez você, mano, chegou aqui de paraquedas, nem sabe o que está acontecendo. Mano, sei lá, cheguei no culto. Talvez você está aqui há algum tempo. Mas existe um convite dos céus para você de caminhar com Cristo. E quem caminha com Cristo não anda perdido. Quem caminha com Cristo tem a provisão necessária. Quem caminha com Cristo vive o extraordinário. E eu fico pensando lá, quando Jesus voltar, quando nós nos encontrarmos com Ele, o que Ele vai perguntar para nós? E uma pergunta que sempre ecoa no meu coração é, você foi fiel? Você foi fiel? A pergunta dos céus para nós é muito mais sobre a fidelidade que nós temos com o que Ele nos entregou. Se nós somos fiéis, nós obedecemos. Se nós somos fiéis, nós permanecemos. Se nós somos fiéis, nós vemos.